O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória no teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. A festa de hoje tem um grande significado, como já disse, a entrada da igreja para a nossa fé, porque nos coloca diante daquele que veio para salvar-nos a todos. Recordemos um pouco o itinerário que a igreja percorreu desde o dia em que nós celebramos o nascimento do Senhor. O tempo do Natal é muito mais do que a celebração do nascimento de Jesus.
Ele esconde uma riqueza muito maior e é de uma profundidade muito mais incomensurável que essa verdade, que é bonita. É verdade que o tempo do Natal comemora o nascimento do Senhor, mas não foi só isso que comemoramos no tempo do Natal. Quem se recorda o que foi que a igreja celebrou no primeiro domingo após o Natal? Sagrada Família. Quem se recorda o que foi que a igreja celebrou no primeiro dia do ano? Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Quem se recorda qual foi a solenidade que a igreja celebrou no domingo seguinte ao domingo da Sagrada Família? A Epifania do Senhor. Jesus se revela às nações representadas pelos magos do Oriente. E quem se recorda do que a igreja celebrou encerrando o tempo do Natal? O batismo do Senhor. Jesus já adulto. No nascimento do Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Sagrada Família, Deus se encarnou no ventre de uma mulher, prometida em casamento a um jovem chamado José. O anjo, Maria já grávida, a um aflito, perturbado José, tranquiliza-o em sonho: não temas receber Maria por tua mulher, pois o que nascerá dela será por obra do Espírito Santo. Epifania do Senhor. Na noite de Natal, os anjos aparecem aos pastores, representantes do judaísmo, que vão ao encontro do Senhor e prostrados se adoram. O adoram e prostrados, extasiados adoram o Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, a mãe do meu Senhor, disse Santa Isabel: onde me vem a mim esta honra, que a mãe do meu Senhor venha até mim? Jesus é nosso Deus. Maria é mãe do Verbo encarnado. Maria é mãe do Deus que se fez carne. Uma semana depois, Jesus se revela aos magos do Oriente, que vêm conduzidos por uma estrela até o encontro do menino em Belém de Judá. Primeiro, fazem uma parada na cidade de Jerusalém. Vão a Herodes: onde está o rei dos judeus? Viemos aqui para adorá-lo. Toda Jerusalém fica perturbada, Herodes também, que consultam os sacerdotes, que por sua vez consultam a Escritura, na qual se diz: e tu, Belém de Éfrata, de modo algum és a menor entre as grandes cidades de Judá, em ti nascerá o Salvador. Os magos voltam convertidos, avisados em sonhos, voltam por outro caminho. Jesus se revela às nações, porque o Verbo que se fez carne veio não apenas para salvar os judeus, mas todos os homens. E nas pessoas dos magos do Oriente, nós nos identificamos, porque não somos, segundo a carne, integrantes do povo eleito da antiga aliança dos judeus, mas somos oriundos do paganismo. Deus teve misericórdia de cada um de nós e nos chamou também a participar da sua luz admirável. No batismo do Senhor, Jesus se revela como Filho muito amado do Pai, que após sair das águas do Jordão, sobre quem o Espírito repousou em forma de pomba, ouve o testemunho do Pai: este é o meu Filho muito amado, em que eu deposito toda a minha atenção. Ouvi, escutai. Agora nós temos uma apresentação que não é nossa, mas Deus que se nos apresenta. Como já disse na entrada da igreja, conforme o livro do Levítico capítulo 12, todo macho, todo filho do sexo masculino primogênito deveria, 40 dias após o nascimento,
ser apresentado no templo por dois motivos: para ser consagrado ao Senhor e para ser purificado, ele e a sua mãe. Não se trata aqui, no caso de Nossa Senhora, de uma purificação moral. Nossa Senhora não teve pecado, não precisava se purificar de nenhum pecado, muito menos o seu Filho, que é Deus. Trata-se de uma purificação ritual, porque na mentalidade antiga, o sangue que sai de todo o parto natural tornava a mulher impura. Por isso ela deveria ficar durante 40 dias aquilo que no interior do Brasil se chama de resguardo. Não podia fazer nenhum trabalho, nenhum esforço. Terminado esse período, ela deveria ir ao templo para ser purificada. Aproveitava a ocasião para apresentar o seu filho, para ser consagrado a Deus. E esse gesto tem um grande significado, porque na verdade não são Maria e José aqueles que vão apresentar Jesus aos homens. É Deus quem apresenta, por meio do sacerdote Simeão, Jesus a cada um de nós. E na primeira leitura e na segunda leitura, nós temos duas palavrinhas-chave que nos ajudam a entender a grande importância, o imenso significado desta solenidade. E aqui certamente vão se sentir particularmente tocados aqueles que estão experimentando uma terrível tentação. Reparem para quem é dirigida particularmente a festa de hoje. Vejam a última frase da segunda leitura da missa de hoje: tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Como se não bastasse, no versículo 15 da mesma segunda leitura de hoje, nós temos uma segunda categoria de pessoas para quem a liturgia de hoje se dirige de forma muito peculiar: libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Daí vocês entendem o grande significado da festa das luzes. E porque hoje nós fazemos a procissão das velas, trataremos daqui a pouco para quem está aflito, para quem se sente no obscurantismo, para quem se sente nas trevas, para quem as coisas não estão claras, para quem as dificuldades, as noites traiçoeiras estão trazendo muitas dificuldades, para quem anda perturbado, para quem anda aflito, para quem anda angustiado, para quem anda inquieto. Jesus tem muito a lhe dizer nesta noite, nesta liturgia. Pois bem, e por que nós celebramos a festa das luzes? Por causa de uma frase pronunciada por Simeão no Evangelho que agora nós escutamos, e ela está no versículo 32 do Evangelho de hoje. É uma frase breve. Simeão, idoso, não queria morrer sem antes contemplar com seus olhos a salvação, enxergar, tocar o Messias, no Salvador. E todos os sacerdotes do Antigo Testamento e do Novo, foi o único que teve o privilégio de colocar nos seus braços Jesus, menino, e pronunciar esta profecia, que na verdade é uma despedida, é um hino de gratidão. Leiamos todos juntos as breves e profundas palavras de Simeão, a partir do versículo 29. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Luz para iluminar as nações. Jesus é qualificado como luz. Adulto, ele vai dizer o que já repeti na entrada da igreja, João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Graças a esta solenidade,
e considerando que é Nossa Senhora quem leva Jesus nos braços para apresentá-lo no templo e para consagrá-lo, tem origem as devoções que eu acho que são do conhecimento de vocês: Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, ou Nossa Senhora da Candela, Candela em italiano é vela, ou Nossa Senhora da Candelária, uma devoção também de origem portuguesa, ou Nossa Senhora das Neves, ou simplesmente a procissão das velas, ou Cristo, luz nos braços da sua Santíssima Mãe. Amados, luz que ilumina as nações. Na primeira leitura do dia de Natal, extraída do capítulo 9 do profeta Isaías, se diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Jesus vem ao encontro dos pecadores, vem ao encontro dos que se consideram e dos que de fato, mesmo que não saibam, encontram-se atormentados, aflitos e angustiados pelas espessas e por vezes aparentemente intermináveis sombras das trevas. O poder das trevas existe. Ele é sorrateiro, traiçoeiro, ele é nefando. Não se pode subestimar em nenhum momento o poder de Satanás, chamado por Jesus de príncipe das trevas. Como, porém, a luz, aqui nos braços de Simeão, uma criança tão pequena, indefesa e, portanto, impotente, pode enfrentar e vencer o poder das trevas. A luta entre o poder das trevas e a luz que é Cristo, não se iludam, ela jamais acabará. Nunca se pode dizer, enquanto vida terrena tomada individualmente ou tomada coletivamente, que o demônio perdeu ou Cristo triunfou completamente. Não. O próprio Jesus Cristo, que outra coisa não cometeu, senão a graça da obediência a Deus, portanto não cometeu pecado, precisou orar, precisou praticar muito jejum e muita mortificação até ao fim de sua vida, pois o demônio não lhe deu trevas. Isto significa que a nossa luta contra o poder das trevas só acaba na hora da morte. As trevas sempre circundarão a nossa vida. É São Pedro quem na sua primeira carta, capítulo 5, de 3 a 8, diz: eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. O recado é claro: somente na hora da morte é que nós nos consideraremos, se perseverarmos no Senhor, vitoriosos diante de Satanás. Aliás, não poucos santos descreveram, e não poucos dos seus biógrafos relataram, na hora decisiva, na hora de sua morte, uma presença muito mais atrevida e insidiosa de Satanás para tentar afastar o moribundo do amor de Deus, da fidelidade a Jesus. Por isso, a Igreja, baseada na história, na vida dos santos, afirma categoricamente: é na hora da morte que essa insídia, que essa provocação, que essa tentação se torna mais assintosa, mais ousada, mais atrevida, e percebe-se por quê? É a hora decisiva. Se na hora da morte estivermos em graça, iremos para o céu. E se na hora da morte o nosso coração estiver manchado pelo pecado, mergulhado nas trevas, blasfemaremos contra Deus, encontrar-nos-emos em pecado mortal, e lógico, o demônio levará aquela alma para o inferno. Por isso, as trevas, ninguém se iluda, sempre recorrerão na nossa vida, assim como o clima, assim como o firmamento, outrora límpido e depois cheio de densas nuvens, cheio de negras nuvens.
Assim como o clima pode mudar da noite para o dia, e no mesmo dia, em horas diferentes, o céu pode estar escuro ou claro, também na nossa vida, do ponto de vista espiritual, as trevas podem ser afugentadas, e mesmo permanecendo na luz de Cristo, é preciso vigiar e orar, pois o demônio é um leão que ruge, é astucioso e está sempre à espreita. Quando a nossa vida está cheia de Deus, ele não tem espaço, ele não tem vez, ele não tem voz. Quando, por sua vez, nos afastamos de Cristo, descuidamos da nossa fidelidade a Ele, descuidamos da nossa obrigação de orar sempre, de vigiar sempre, de nos mortificarmos sempre, de caminharmos sempre na presença do Senhor, de nos alimentarmos daquilo que é imprescindível para mantermos a nossa fé sempre firme, sólida, intrépida e inexorável, quais sejam a oração, a leitura da palavra de Deus, a recepção dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia e o sacramento da penitência, luta essa que, repito, recorre e precisa ser assumida por nós sem trégua até o fim da nossa vida. Respondendo agora à pergunta: como essa luz, tão aparentemente impotente, é uma criança, pode triunfar diante das trevas tão espessas, tão grossas, tão graves, tão insidiosas? Parece-me que a primeira leitura de hoje já nos apresenta a primeira parte da resposta, porque a segunda está na segunda leitura de hoje. Quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? Desculpem a resposta, nós somos esta resposta. Quem é que pode resistir a Jesus quando ele aparecer? Todos nós sabemos que nós temos esse poder. Se nós dissermos: eu não quero Jesus na minha vida, ele não brilhará jamais em minha vida. Se eu disser: eu não aceito a proposta do Pai em Jesus, não aceito a Bíblia, não aceito a igreja, não aceito os sacramentos, não aceito a conversão, eu sou essa resistência, a luz não vai brilhar. Jesus não vai altercar, Jesus não vai contemporizar, Jesus não vai nos bajular. O máximo que ele vai fazer é implorar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. É um pedido, é uma súplica, não é uma bajulação, muito menos uma forma agressiva de entrar na nossa vida sem a nossa colaboração. Nesse sentido, Santo Agostinho é muito feliz ao dizer: aquele que te criou sem ti não poderá te salvar sem ti. Traduzindo, Deus, para te criar, não te pediu autorização, mas para te salvar precisa dela, de sorte que se tu não quiseres, o que ele operou na cruz tem uma eficácia objetiva. Ele salvou-nos de todos os pecados na cruz, mas há tempos. Isso é a salvação objetiva da parte de Deus. Não precisa fazer mais nada. Deus já fez tudo o que tinha de fazer para nos salvar na cruz. Salvação objetiva. Isso não significa dizer que eu já estou salvo. Aí são outros 500. Salvação subjetiva, isto é, o que aconteceu na cruz, que não dependeu de mim. O sangue de Jesus derramado, o preço do meu resgate, que da parte de Deus é completo, em mim só terá repercussão, só se aplicará, só se tornará uma realidade se eu concordar, se eu me converter, se eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Por isso, pode perfeitamente um que está no inferno e um que está no céu dizer: Jesus me salvou. Os dois estão certos. Jesus me salvou sem que eu pedisse, Jesus me salvou sem que eu merecesse, Jesus me salvou sem que eu concordasse. Amém? Jesus me salvou, correto, salvação objetiva. Agora, por que o condenado no inferno vai dizer: isso de nada adiantou para mim? Porque eu não aceitei essa salvação na minha vida, porque eu não colaborei com a
Por isso, a pergunta da primeira leitura de hoje tem uma resposta assustadora. De novo, vem o Senhor dos Exércitos. Quem poderá fazer de frente no dia de sua chegada? Eu. O diabo não, mas eu sim, porque eu posso resistir à graça de Deus. Quem poderá resistir quando ele aparecer? Eu. Agora veja uma imagem surpreendente, inusitada, que esconde aqui uma advertência a quem se encontra nas trevas. Ele é como o fogo da forja, da fornalha. O fogo, ele é imperioso por si. É como a barrela dos lavadeiros. Barrela é como se fosse um bombril, uma lixadeira. Bombril, lixadeira é para lavar, fogo é para purificar. E estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão fazer assim oferendas justas ao Senhor. Reparem que não se trata de uma vinda, digamos assim, inócua, a vida de um simples menino, a vida de um Deus que vai simplesmente dizer: oi, tudo bem, paz e amor, tudo que você quer eu vou concordar, vou passar a mão na sua cabeça e vai ficar tudo como está, porque eu não vou mexer na sua vida. Nada disso. Luz que ilumina as nações, dessa forma tremenda, veio para os que estão nas trevas, encontra-os nesta condição desfavorável e quer fazer essa limpeza. Muito mais que detergente, muito mais do que soda cáustica, muito mais, infinitamente mais do que isto, vem nos purificar com o seu sangue derramado na cruz. É São Paulo quem diz, no final da 1 Coríntios capítulo 6, fostes comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. O menino que é colocado nos braços de Simeão é aquele que um dia vai derramar o seu sangue na cruz. Eis qual a barreira dos lavadeiros. Eis o que vai purificar o nosso coração dos nossos pecados, o sangue de Jesus, o preço do nosso resgate. O salmo nós cantamos ainda há pouco, com a bela voz da salmista, dizemos: quem é este Rei da Glória? É o Senhor, é o Onipotente, não é o divisor de águas da história, não é o grande profeta, é mais do que isso, é tudo isso, infinitamente mais do que isso. É o Rei da Glória. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, para que o Rei da Glória possa entrar. Vocês sabiam que esse salmo que nós recitamos era o salmo recitado pelas comitivas, as peregrinações, os grupos de peregrinos que obrigatoriamente, uma vez por ano pelo menos, tinham que subir a Jerusalém para o preceito pascal. E eles viajavam em comitivas. Quando eles chegavam na porta do templo, hoje não existe mais, é uma mesquita, a mesquita de Al-Aqsa é um templo muçulmano construído sobre as ruínas do antigo templo de Salomão, depois reformado, o templo referência para Jesus, que foi destruído no ano 70, quando, depois de Cristo, quando os peregrinos chegavam, os sacerdotes ficavam dentro do templo e eles faziam esse diálogo: ó portas, levantai vossos frontões, ou seja, abram as portas do templo, porque nós queremos entrar, viemos em procissão, viemos louvar o Senhor na sua casa, no seu templo. E os sacerdotes diziam dentro do templo: dizei-nos quem é este Rei da Glória. E o povo do lado de fora: é o Senhor, é o Onipotente, é o Senhor Deus do Universo, Ele é o Rei da Glória. E as portas se abriam e as comitivas entravam, e os fiéis felizes podiam dizer: cumprimos o preceito, a lei de Moisés. Pois bem, amados, não temos mais as portas pesadas do templo de Jerusalém, mas temos as portas do nosso coração. Levantai vossos frontões. Traduzindo isso em linguagem existencial, não coloque resistência a Deus. Você, com o batismo, tornou-se templo do Espírito Santo. O seu corpo é morada da Trindade, mas além do seu corpo há um bloqueio que pode
em sua vontade, esses dois podem ser auxílio para que o Senhor entre na sua vida, mas podem também ser terríveis obstáculos. E aqui evoco tantas adversidades que a nossa inteligência e a nossa vontade assumem, de sorte que com o tempo, mesmo sem que percebamos, elas produzem resistências no nosso coração. O intelectualismo, o racionalismo, a lógica mundana, a vontade e o apego ainda às coisas do mundo, entre outros motivos. Isso vai adiando, postergando, procrastinando a verdadeira conversão, a dissipação das trevas que dão lugar à luz. Pois bem, filhos caríssimos, o menino vem e vem com uma disposição de derreter e de purificar, com a barrela dos lavadeiros, como o fogo da forja, vem purificar todos os nossos pecados. A segunda ideia que aparece na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, e que nos coloca diante do menino numa atitude de séria advertência diante da nossa conduta, já aparece no início da segunda leitura de hoje. Os filhos têm em comum a carne e o sangue. Também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por meio da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Escravidão na família, escravidão no trabalho, escravidão pessoal, dependência de uma criatura qualquer que seja ela, impossibilidade ou grande dificuldade de romper com uma circunstância, com uma situação, com uma determinada pessoa, com um sonho, com um projeto ou com qualquer coisa que nos torna distantes de Deus, incapazes de enxergar com clareza. E é isso que traz a luz na nossa vida. Quando não somos mais capazes de valorizar a nossa dignidade, quando não somos mais capazes de nos respeitar e respeitar o próximo, quando perdemos os limites, quando não somos mais homens e mulheres capazes de nos impor limites, e eu falo aqui de limites morais, eu posso, isso eu não posso, eu devo, isso eu não devo. São Paulo diz na primeira aos Coríntios: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. E mais na frente diz: tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Hoje se fala muito na autonomia do ser humano, na busca da sua independência, na sua capacidade de decidir, na sua capacidade de seguir a vida com seus próprios passos, dono do seu próprio nariz, autônomo, maduro, capaz de tomar decisões suas e decisões autônomas, imperiosas. Tudo isso é verdade. Se isso é aceitável do ponto de vista psicológico, se isso é admissível do ponto de vista psiquiátrico ou de qualquer ciência exata ou humana, do ponto de vista espiritual, isso é uma tremenda bobagem. Jesus disse, João capítulo 15, versículo 5: todo aquele que permanece em mim produz muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. E é nisso que reside a especificidade da fé na nossa vida. Eu sou maduro do ponto de vista psicológico, mas eu sou sempre, devo ser sempre uma criança do ponto de vista espiritual. Não sou nada diante de Deus, sou um coitado, um infeliz. Repito de novo a frase que muito me agrada em termos. Apocalipse 3, versículo 17: tu dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu nunca vi na Bíblia um versículo com 5 adjetivos que nos colocam lá na fossa mesmo. É o que nós somos diante do Senhor. Por isso, permitam-me um brado humilde diante de nosso Senhor, fazendo, eu espero, o sentimento comum. Ó Jesus, tu, luz que ilumina as nações, só tu és capaz de
de iluminar, de trazer limpidez à nossa inteligência, por vezes tão astuciosa, tão competente, tão capaz no desempenho da nossa profissão, mas por vezes tão pequena, tão imatura, diante do mistério das trevas, diante do poder de Satanás que nos perturba, que nos irrita. Ao nosso preparo, a nossa capacidade, o nosso estudo, a nossa formação, o prestígio de que gozamos, tudo isso é nada diante das grandes aflições da vida. A notícia de que perdi o emprego, a esposa vai se separar, o meu filho vai me deixar, a minha mãe está para morrer. Os grandes dilemas espirituais que afetam a todos, às vezes levam pessoas ditas tão cultas e tão preparadas a cometerem tanta ingenuidade. Eu era adolescente, vou dizer para vocês, adolescente, quando li e assisti também pela TV de pessoas graduadas da política brasileira fazendo fila para procurar homens sabidos, para serem aconselhados por pessoas, homens tidos como aqueles que se comunicam com os mortos e que são capazes de prometer felicidade aqui na terra. Meu Deus do céu, e gente graúda, gente conceituada, vida cristã, muitos deles até católicos, se prestando a isso. Pois bem, existencialmente, espiritualmente, diante das trevas, devemos ser, e de fato nós somos, pequenos, indefesos, como quaisquer crianças que têm medo das trevas, que quando falta energia gritam pelo pai e pela mãe e ficam perdidas e ficam apavoradas. Eis o que nós somos diante do poder das trevas. Por isso, como crianças, como bebês, como dependentes, como carentes, olhamos para o menino fazendo as vezes e as palavras de Simeão, nós afirmamos: Senhor, só Tu és luz para iluminar as trevas da minha vida. E nessa noite eu quero te pedir, eu quero te implorar, eu quero te suplicar: ilumina o coração do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, infunde neles a palavra de Deus, infunde neles a palavra da verdade, desvela, Senhor, os seus sentimentos secretos, afugenta, Senhor, os seus pensamentos perversos de maldade, maus projetos, de más palavras, os intentos assombrosos que são alimentados, que são edificados, que são perpetrados, que são acalentados ao longo da vida. Maus intentos, maus desejos, maus projetos, os sinais evidentes da presença terrível das trevas na nossa vida. Uma última palavra para concluirmos a homilia, a palavra de uma mulher de idade muito avançada, que estava do lado de Simeão, casada durante 7 anos com o marido, e que depois de ficar viúva, com 84 anos de idade, dedicava-se a Deus com jejuns e orações no templo. Louvava Ana a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Não vos iludais. Constantemente há pessoas necessitando de libertação, necessitando de transformação, de mudança, de solução para os seus problemas. Muitas delas têm procurado nas fontes poluídas, nos caminhos cheios de espinhos, nas soluções mais terríveis, que não são soluções, são armadilhas de Satanás. É imperioso falar do menino para elas. É necessário, é urgente, é atual, é imprescindível dizer a todos: as trevas da tua vida têm uma solução. Cristo pode brilhar, Cristo pode iluminar, Cristo pode infundir o fulgor da sua glória na sua existência. Basta que você queira, basta que você aceite, basta que você implore, basta que você suplique, basta que você aceite que o fogo da forja, que a barreira dos lavadeiros, faça uma verdadeira, uma autêntica, uma eficaz purificação na sua vida. Desejo a todos uma feliz, prolongada e duradoura experiência de Cristo, luz que ilumina as nações. Auguro para nosso Senhor, suplico aquele que brilhou nas trevas da nossa vida,
que nunca permita que o nosso coração se afunde no poder das trevas, que o demônio domine a nossa inteligência, escravize a nossa vontade, antes que ele as liberte, que ele as transforme, que ele as purifique e que ele nos torne sempre filhos da luz, membros do seu reino admirável, porque ele é luz que ilumina as nações, e quem o segue jamais andará nas trevas. Desejo que ao sair desta igreja possamos cumprir o que Jesus nos pede: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. E quanto bem nós podemos fazer nesse sentido já a partir de hoje, após o término da missa, quiçá 24 horas por dia ao longo dessa semana, palavras iluminadas, conselhos inspirados, comportamentos de pessoas que vivem nas trevas, de uma conduta ilibada, pura, inebriada da palavra do Senhor, transformada por Cristo, o nosso Evangelho, a nossa verdade e a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.